Ela havia escrito sem parar durante dias. As palavras fluíam como se não fossem mais suas, mas algo além de si, algo que não conseguia compreender, mas que não podia evitar. Suas anotações, imersas em rabiscos e pensamentos fragmentados, formavam uma teia de filosofias desconexas. Uma mistura de niilismo, Deleuze, Nietzsche e ideias antigas sobre fluxos e potências. Cada página tentava capturar a forma que gerava o mundo, mas sem sucesso. Tudo se entrelaçava freneticamente, como um caos de ideias que não encontravam explicação, apenas intensificação. Ela pensava estar apenas tentando entender, mas à medida que escrevia, começou a perceber que estava se tornando parte do processo. Sua mente começou a se dissolver, e as palavras não eram mais apenas representações do mundo. Elas começavam a formar um mundo ao seu redor. Ao escrever sobre meta-imanência, ela estava sendo absorvida por ela, de forma imperceptível, mas profunda. Ela não estava mais descrevendo a dinâmica das forças, começava a perceber e a interagir com elas. Ela se levantou da mesa, a mente turvada, o corpo cansado. Ao olhar pela janela, o mundo já não parecia o mesmo. O horizonte, as árvores, o céu, tudo estava em movimento, se reorganizando diante dos seus olhos. O ar parecia carregado de energia pulsante. O chão vibrava de forma quase imperceptível, como se a própria terra estivesse tentando se expandir. Cada fenômeno era uma manifestação em constante movimento, se consumindo, se transformando. Ali, pela primeira vez, ela viu a realidade nua e crua. Não havia moralidade, nem certo ou errado. Não havia mão divina guiando os destinos, nenhum fim redentor ou salvação. O que ela via era um movimento ininterrupto das forças, todas elas buscando sem cessar intensificar-se numa luta eterna. Mas o mais perturbador foi perceber que ela não estava apenas observando, ela também era parte disso. Era uma força em busca de mais potência. As árvores, as formigas, o vento, tudo estava expandindo, consumindo, transformando. Ela olhou para baixo e viu no chão 2 formigas carregando uma folha. Elas estavam em movimento constante, indo e voltando, traçando um caminho exato que conectava seu abrigo a um ponto distante. O que antes parecia uma cena simples, agora parecia uma metáfora do devir. As formigas não estavam apenas trabalhando. Estavam em luta, em uma intensa busca por potência. Elas não pensavam em salvar o mundo ou em moralidade. Elas estavam simplesmente intensificando-se, carregando a folha como um símbolo de sua capacidade de expandir-se. Cada movimento de suas pernas, cada carga de alimento, era uma afirmação da sua existência, uma reconquista de energia necessária para a sobrevivência. Era uma busca incessante por mais força, mais presença. As formigas eram pequenas, mas a sua busca por potência era a mesma que ela agora via em todos os seres. Ela se afastou da janela, mas o mundo parecia não a deixar mais. Ao seu redor, tudo agora vibrava. O movimento das árvores, o vento que passava entre elas, parecia não ser mais apenas um fenômeno físico, mas uma troca de energias, como um intercâmbio constante de forças. Cada folha que caía liberava uma pequena explosão de energia, criando novos fluxos.
e o vento a levava para outro lugar, intensificando ainda mais o movimento. O que ela via não era apenas a mudança das estações, mas um fluxo contínuo de potências em busca de mais. Então, ela sentiu a verdade nua do que Nietzsche tentara lhe ensinar. Não havia moralidade no mundo. Não havia uma ordem cósmica ou um plano divino. O que existia era vontade de potência, uma busca incessante por mais, sem preocupação com o que fosse certo ou errado. Não importava se isso significava criar ou destruir. O importante era intensificar-se. Foi então que ele apareceu, não pela porta, mas atravessando o espaço, com uma presença densa e imensurável. Nietzsche não era mais o homem dos livros, mas uma personificação da vontade de potência. Ele olhou para ela e sorriu, não com bondade, mas com um desdém silencioso, como se já soubesse o que ela estava prestes a descobrir. Agora você vê, disse ele, a voz carregada de poder. Não há fim para a luta, não há propósito moral nem ordem divina, só a força. O mundo não foi feito para agradar seus desejos, nem para seguir um plano pré-determinado. O mundo se move porque as forças estão em constante busca por mais potência. Ela tentou falar, mas ele a interrompeu com um gesto que fez o ar ao redor tremer. Você acredita que há um propósito mais profundo, não é? Que a destruição e a criação podem ter algum significado maior. Mas não há céu, não há moralidade transcendental. O único propósito é a intensificação das forças. E a vontade de potência é a única verdade que existe. Ele deu um passo à frente e o ambiente ao redor dele parecia distorcer-se. Caos, as energias, a realidade, tudo se entrelaçava e se tornava uma única massa pulsante. Ela sentiu uma força esmagadora dentro de si, como se tudo que ela acreditava ser verdade tivesse sido colapsado e transformado pela revelação brutal da sua própria existência. O eterno retorno, disse ele, com um tom quase indiferente. Não é uma metáfora, não é uma farsa. O eterno retorno é a realidade. Tudo que você vive, tudo que você teme, tudo que você deseja irá se repetir infinitamente. Mas você precisa entender, isso não é uma maldição. Isso é a natureza da força. O retorno é a busca incessante de intensificação. Tudo se repete, mas sempre mais potente, mais forte, mais intenso. Ela não sabia mais onde o mundo terminava e onde começava a percepção. O que estava diante dela não era mais um ciclo passivo, mas a dinâmica constante das forças que não descansam. Não há descanso, nem fim. O devir não é linear. A busca por potência também não é. Não há um ponto final ou transcendência além disso. A natureza do fluxo é uma expansão constante, onde as forças se consomem e se recriam sem parar. Agora ela sentia tudo isso. O caos ao seu redor não era uma luta para ser vencida, mas uma dança constante, onde cada ato, seja de criação, destruição ou transformação,
intensifica a potência. Ela não era mais uma mera espectadora do mundo. Ela agora participava ativamente dele, imersa no mesmo fluxo de forças que impulsionava tudo ao seu redor. Sua própria busca por significado, por respostas, era apenas mais uma manifestação da vontade de potência, um movimento que buscava se expandir, se fortalecer. Ela compreendeu então o que antes parecia impensável. Não há propósito transcendental. Não há moralidade ou redenção além do movimento implacável das forças que nos atravessam, que criam, consomem e se transformam. E dentro disso, ela não é uma alma perdida buscando salvação. Ela é a força em movimento. Ela é a própria vontade de potência. E ali, nesse instante, ela também entendeu que a meta-imanência não era um plano transcendente que vai além da realidade. Ela não havia subido uma nova dimensão. Ela expandira sua percepção, tornando-se consciente do fluxo eterno das forças. O que ela viu agora não era apenas uma observação passiva do mundo. Ela participava da interação dessas forças, de forma que podia moldá-las, influenciá-las, mas nunca escapar delas. Então, a sala, os objetos ao seu redor, tudo parecia se dissolver, se reconfigurar em um movimento contínuo, sem um ponto final, sem um objetivo além da intensificação da própria força. E, ao se dar conta disso, ela também compreendeu que o eterno retorno não é uma maldição, mas a verdade da constância da busca por mais intensidade, por potência.